Olá, professor! Seja muito bem-vindo às nossas orientações didáticas do componente curricular Educação Física. Eu sou a professora Elisângela Bernardino, vou estar aqui fazendo a orientação didática da aula 13. Vou iniciar essa aula aqui agradecendo você pela parceria, pelos registros, por todo o trabalho que a gente tem recebido aí de retorno em relação a essas aulas práticas, né? Então, a gente tem uma proposta aí muito legal de aula hoje. Hoje nós vamos falar sobre esportes de aventura, esportes na natureza e tenho certeza que você também vai ter outras ideias aí, vai inovar a partir dessa aula. Então, vamos lá? Vamos conhecer a proposta? Então, nós temos aqui unidade 2, aula 13.3. Nessa aula, nós vamos falar aqui sobre manifestações culturais dos esportes de aventura e na natureza. Dessa aula, nós temos aqui 3 momentos. Então, o primeiro momento aqui seria a aula conteúdo, que é realizado na sala de aula, juntamente aqui comigo é a professora Iris. A ponto 2, que é a aula de atividade de sala, também realizada no primeiro momento, né, comigo é a professora Iris. O segundo momento, aliás, o terceiro momento, você vai ter aqui o ponto 3, que é a aula prática. Essa aula prática de educação física é realizada com o professor presencial. E aí nós estamos estimando um tempo de 35 minutos para a realização dessa aula. Qual que é o objetivo de aprendizagem? Então, nós vamos sair aqui da habilidade 304, que refere à competência 3 e habilidade 04. O que é esse objetivo de aprendizagem, então? Refletir, através das vivências dos esportes de aventura e natureza, acerca da preservação ambiental, consciência ecológica, sustentabilidade e atividade física e saúde, com foco nos recursos naturais. Então, essa é a nossa proposta de habilidade para essa aula de esportes de aventura e na natureza. Qual que é a sequência didática? Então, na sequência didática, nós temos 3 momentos. O primeiro momento, a roda inicial. O segundo momento, a atividade de vivência e experimentação. E o terceiro momento, a roda final. Nesses 3 momentos, nós temos aí uma distribuição de 5, 25 e 5 minutos. Lembrando que para essa distribuição é só uma sugestão. Então, você como professor presencial, você pode fazer o ajuste nessa distribuição de aula. O que é importante? Você não passar da proposta aí dos 35 minutos. O que mais que você precisa lembrar em relação a essa sequência didática? O que você vai também não poder esquecer vai estar associado com as dimensões dos conteúdos. Então, você vai precisar, na hora da aula, na hora desses 3 momentos, lembrar o conceitual, o procedimental e o atitudinal. Relacionando isso também com os 4 pilares da educação. Quais são eles? Nós temos o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. Então, toda a proposta de aula vai estar associando a abordagem dos conteúdos e os pilares da educação. Vamos seguir porque tem mais coisas aí para a gente ver. Apresentada, então, a nossa sequência didática, nós temos os recursos que nós vamos usar nessa aula. Então, nós vamos precisar aqui de um caderno, caneta ou um similar, equipamentos de segurança, materiais esportivos. Perceba aí, professor, que a proposta de material também está bem acessível. Que espaço físico eu posso utilizar? Você vai poder trabalhar no espaço aberto, de preferência em contato com a natureza, para remeter bem, tematizar bem a proposta dos esportes de aventura e na natureza. Na ausência de um espaço na natureza, você pode também utilizar o próprio espaço da escola ou um espaço urbano. Quais são a proposta, aliás, qual a proposta da atividade? Então, para você organizar essa atividade, inicialmente você vai ver o espaço que você vai utilizar e os materiais. Então, no primeiro momento, organize o espaço
e os materiais que você vai utilizar para as práticas. É importante também assistir às aulas conteúdo, então 13.1 e 13.2. E aí, por que é importante assistir a aula conteúdo? Justamente para que você possa relacionar teoria e prática na hora da atividade da aula 13.3. Qual estratégia que você vai poder utilizar? Então, as estratégias, elas vão ser muito importantes, né? Principalmente para esse estudante também continuar essa atividade em casa. Então, quais são as estratégias que nós estamos sugerindo? Então, nós estamos sugerindo aqui o repórter da atividade física, o correio do movimento, telefone sem fio, campanha educativa, caricaturas e figurinhas. Então, vejam bem, trazendo aqui a proposta dos eixos lá, as abordagens dos conteúdos, conceitual, procedimental, atitudinal, os pilares da educação. Quando chega nesse momento, o momento de você pensar a estratégia, você vai associar essa abordagem, esses pilares, no sentido de envolver esse estudante, para que esse estudante seja protagonista ali naquele momento de aprendizagem, naquele momento de prática. Então, é muito importante nesse momento você incentivar, você motivar esse aluno para que ele possa realizar essa prática. Vamos lá, então, agora conhecer quais são a proposta, aliás, qual é a proposta de atividade prática no momento procedimental da aula. Acompanhe aí comigo. Então, nós temos na roda aqui, nós vamos ter um momento conceitual, que vai estar relacionado ao conhecer. E aí, nessa proposta do momento conceitual, o que a gente está sugerindo para você realizar? Primeiro, fazer um diagnóstico. Esse diagnóstico vai ser o seu ponto de partida para você iniciar a tematização da aula, iniciar a problematização, contextualizar, estabelecer as relações teoria e prática. Então, como que você pode fazer esse diagnóstico? Verificar, identificar quais são os esportes de aventura e natureza existentes, tanto no espaço urbano quanto nos espaços da natureza. É importante também, como eu já mencionei anteriormente, que você estimule o estudante. E aí, nessa fase conceitual da aula, você vai orientar o estudante a escolher uma atividade de aventura na natureza. E aí é legal que você escolha ou que motive esse aluno a fazer essa escolha pautado no que ele gosta, no que ele tem afinidade, no espaço físico que ele tem na comunidade dele. Então, essa prática ela vai poder ser realizada na escola, na comunidade ou com a família e amigos. Qual que é a proposta, então, de atividade? Estamos sugerindo aqui duas atividades como proposta. Atividade 1, circuitos de práticas de aventura. E a atividade 2, praticando o parkour na escola. Vamos ver agora como que fica a orientação de cada atividade dessa. Chegamos então no momento procedimental. No momento procedimental, nós vamos explorar o pilar conviver e o pilar fazer. Lembrando que essa etapa da aula é a etapa que tem o maior tempo para que você possa realizar essa prática. Como primeira atividade, circuito de práticas de aventura, você, como o próprio nome já diz, você vai realizar um circuito. Então, vem aqui comigo só para a gente refletir um pouco sobre isso. Esse circuito, eu vou fazer algumas propostas aqui de atividades que você pode considerar nesse seu circuito, mas o mais legal é que você consiga envolver o estudante para que esse circuito sejam as atividades que tem no cotidiano dele, as atividades que ele já pratica, ou até mesmo aquelas atividades que ele tem curiosidade em conhecer. E aí, nesse momento da aula, você vai possibilitar para ele experienciar, experimentar essa atividade. Então, é importante que essa escolha ela seja de forma participativa com o estudante. Vamos ver agora como que fica a orientação? Acompanha comigo. Então, nós temos passo 1, escolha um local em potencial, para execução da prática. No passo 2, você vai preparar os materiais. E aqui é muito importante, dependendo do tipo de prática que você for realizar,
você pensar a segurança. Lembrando que esportes de aventura e de natureza tem aí os equipamentos de segurança, a gente tem que ter o mínimo de segurança ali para realizar. Então, dependendo do local, isso tem que ser previsto com antecedência. Se for no local da escola, você também vai ter que se preocupar com a segurança, mas aí você já vai estar associando a um colchonete, a uma corda, a um capacete, ter ali fabricação de gelo próximo, caso tenha alguma questão ali para colocar gelo, né, alguma lesão, algum machucado, mas é importante pensar a segurança antes de continuar a prática. No passo 3, você vai observar, no caso de ser na escola, o entorno da escola e, se for em praças, espaços abertos, também observar para que seja de fácil acesso para os alunos. Então, o local que você vai escolher para realizar essa prática precisa ser um local que realmente esteja acessível. Não dá para você pensar muito a questão do risco aqui nesses circuitos de práticas de natureza. Como que eu vou fazer no passo 5? Então, no passo 5, você vai escolher uma prática de aventura. Como eu disse, eu estou propondo aqui algumas práticas. E aí você, conforme a sua realidade, você vai escolher. Por exemplo, eu posso fazer um circuito que vai ter o ciclismo, vai ter o slackline, vai ter o skate e a escalada. Ou eu posso considerar o meu circuito as 3 primeiras práticas. Você deve estar se perguntando, Elisângela, mas como que eu vou fazer uma escalada na escola? Como que eu vou fazer uma escalada no espaço da minha comunidade? Então, você vai ver, e aí a gente dá algumas dicas na aula, que você vai poder adaptar um espaço ali, fazer um espaço artificial para você realizar essa escalada. Volto a repetir que, se você for trabalhar a escalada, até mesmo no chão, se você coloca para o aluno fazer a escalada simulando no chão, você já está trabalhando alguns fundamentos da escalada, ou numa superfície que tem um pouco mais de desafio. Mas é importante o quê? Pensar na segurança do aluno e selecionar essas práticas conforme a sua realidade, conforme as suas condições em relação à localidade, ao material que você vai ter disponível também para a segurança. Vamos ver um pouquinho mais? Acompanhe aí comigo. Aí nós temos aqui o rapel, o trekking. Trekking é muito legal fazer, eu acho que deve ser uma prática que os estudantes da mediação já realizam naturalmente, então é algo que de repente pode ser considerado. A tirolesa. Então essas são as práticas que nós estamos sugerindo. No passo 6, você vai organizar uma estação para vivências das práticas na escola. Então, dependendo aí das práticas que você escolheu, você pode fazer um grande circuito, você pode estipular um tempo. Então, diz assim, 5 minutos ali de ciclismo, saiu do ciclismo, tantos minutos no slackline, saiu do slackline, simula uma escalada, saiu da escalada, simula um rapel, saiu do rapel, faz o trekking, e aí você pode fazer ele simular. Lembrando que nesse momento da aula é a sua criatividade. Você não vai trabalhar a atividade na íntegra, até porque, como eu disse, vai ter que requerer muitos equipamentos de segurança aí. Mas dá para você simular e adaptar um espaço conforme a sua realidade. Vamos ver mais? Acompanhe aí que tem mais coisas para a gente ver. Aí aqui tem outras, sugestões. Eu posso trabalhar também com caminhada e corrida, uma yoga, um alongamento dentro desse meu circuito. Trabalhar com skate, patins, se eu tiver um espaço na escola, então aqui eu já consigo montar um outro circuito de atividades mais simples, mais acessíveis para eu realizar com o meu estudante, então de acordo com a minha realidade eu vou escolher. Vamos então agora para a atividade 2. Na atividade 2, praticando o parkour na escola. Então o parkour é uma prática bem interessante, por quê? Porque ela consiste em superar limites e ultrapassar obstáculos. Isso de uma forma rápida e eficiente. Então, quando a gente fala de parkour,
É muito fácil para adaptar na escola, não é verdade? Então, você pode criar ali desafios para o aluno no próprio espaço da escola, seja lá no banco, seja no degrau, né? Seja numa superfície, como eu poderia dizer, desnivelada. Então, você vai criar obstáculos ali, vai criar superações, né, para que o aluno consiga realizar. Então, esse parkour ele pode ser realizado na própria escola, pode ser realizado num ambiente natural. E aí a gente tem recebido muitas fotos de locais bem legais que eu tenho certeza que vai dar para adaptar essa atividade de parkour e a gente vai receber muitos registros legais. Então, o básico da prática tem que superar limites, superar obstáculos. O próprio ato dele saltar, dele pular uma poça de lama ou uma superfície que está mais desnivelada, já é um desafio aí do parkour, uma iniciação, né? Que eu posso estar trabalhando alguns movimentos do parkour. Vamos ver um pouquinho mais? Acompanha comigo aí. Então, aqui nós trouxemos alguns exemplos, né? O parkour realizado no meio urbano e aí numa praça, né? Saltando de um lugar para o outro, então realizando o parkour. O parkour no meio natural, saltando sobre os galhos de árvore, então é uma outra situação. Saltando aqui superfície de um lado para o outro, um desnível, né? Nós temos aqui também saltando de uma pedra para a outra. E nós temos também o parkour usando pneus, né? Então eu posso trabalhar com pneus na escola e simular práticas de parkour a partir do uso de pneus. Então é uma outra prática bem legal. Chegando aqui na nossa abordagem atitudinal, e aí nós vamos trabalhar para o pilar C, né? Nesse momento, então, é importante esse estudante refletir. E aí, antes de eu seguir com a nossa orientação da parte atitudinal, eu quero chamar você, professor, para pensar aqui comigo que nesse momento do atitudinal da aula é o momento também que você vai trabalhar a tomada de consciência desse aluno em relação à preservação, associar o esporte de aventura, o esporte de natureza com o meio ambiente, com a preservação do meio ambiente, a importância desse conhecimento, de você também estar praticando atividade física num ambiente limpo, né? Então, esse momento da aula é um momento que você faz uma reflexão em relação também à consciência ambiental, à preservação, à sustentabilidade. Então, a nossa proposta é que essa prática que você vai realizar, independente se é um parkour, independente se é um circuito, independente da prática, você tenha no fundo ali aquela tomada de consciência no sentido de mobilizar esse estudante em relação à preservação do meio ambiente. Então, a partir da atividade física, a partir do esporte, trabalhar essa prevenção. Então, vamos ver a nossa proposta agora? Acompanha aí comigo. Então, nós temos aqui, é um momento, então, de diálogo e reflexão, né? Sobre o que a gente vivenciou lá no conceitual e no procedimental. Então, aqui é importante orientar os estudantes a relatar como foi a experiência, né? Como que foi essa experiência, seja na natureza, seja no meio urbano, como que foi, se ele envolveu a família e amigos, então é importante. Você pode também sensibilizar esse aluno a construir frases, e aí frases educativas, mensagens, poemas, até mesmo uma música. E essas frases, elas vão estar pautadas aí na relação atividade física e meio ambiente. Então, é um momento ali que eu vou trabalhar a consciência ambiental, eu vou trabalhar a sustentabilidade, eu vou trabalhar a importância, né, da preservação do nosso meio ambiente. É um momento também que você pode flexibilizar a atividade. Então, de acordo com sua localidade, o seu perfil de estudante, a condição da sua escola. Então, você pode adaptar as atividades conforme a realidade. O que eu não posso fazer é não trabalhar a habilidade proposta. Então, quando a gente diz assim, que a proposta da aula, ela é uma proposta de atividade flexível, onde a gente traz uma sugestão e você, professor presencial,
pode adaptar, pode pensar o melhor e conforme a realidade do estudante, a gente diz que a atividade sim, mas a habilidade ela precisa ser seguida, a habilidade é o objetivo de aprendizagem, né? Que é o que a gente trouxe no início da aula. É importante também que se você for adaptar essa atividade, que você pense sempre no material acessível para o estudante, que seja algo que o estudante tenha condições, né, de realizar e que seja também acessível para você, acessível para a escola, para que você consiga realizar a atividade. E aí a gente vai fechando a nossa orientação didática, vou mostrar para vocês aí as referências da nossa aula. Então, seguindo na referência, a gente tem a hora da prática, então vem aqui comigo para a gente fechar essa nossa orientação. E aí eu quero fechar agradecendo você novamente pelos registros, pela proposta de atividade que a gente tem recebido. A gente tem recebido muita coisa legal, inclusive atividade já adaptada. A gente recebeu atividades de professores que adaptaram a atividade e construíram novas propostas e ficou muito legal também. Os alunos gostaram e a gente muito mais. Então, termino essa orientação com muita gratidão e até a próxima.